Olá, gente, boa noite, tudo bem? Vamos lá dar continuidade à nossa disciplina Gestão de Enfermagem e Saúde Indígena. Hoje o tema da nossa aula será Ética em Gerenciamento em Enfermagem. Um tema que deve ser abordado prioritariamente, quando tratamos de organização de saúde, é a ética, né? A ética, ela é importantíssima para nos nortear em qualquer situação que nós estamos vivendo, tanto no nosso cotidiano como no nosso profissional. A ética deve ser considerada como parte essencial da política da organização e imprescindível para o seu desenvolvimento e crescimento, uma vez que a opção por valores que humanizam o processo de trabalho e a relação com os clientes traz benefício para a própria empresa e para a sociedade. Vamos lá, falando um pouquinho de ética, né? O que se entende de ética? Ética é um norte para a gente saber o que é certo, o que é errado. Mas, professora, nem tudo aquilo que é certo para algumas pessoas é certo para outras, nem tudo aquilo que é errado para algumas pessoas é errado para outras. Mas dentro da nossa profissão, enfermagem, nós temos o nosso código de ética, que é aquilo que nos diz o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu devo, o que eu não devo. Então, ele é o nosso norte em relação à nossa profissão. A enfermagem é uma das profissões comprometidas com o cuidar do ser humano e suas ações estão norteadas pelos conhecimentos técnicos e científicos. A nossa profissão, a enfermagem, né? Lá tem um dizerzinho, enfermagem, a arte do cuidar, né? Hoje nós trabalhamos, né? Quem já é profissional, vocês que são futuros profissionais, nós trabalhamos com os princípios básicos, que é a humanização, visão holística, né? Para que a gente possa conseguir ter uma boa vivência com os nossos clientes, tratar nossos pacientes da melhor maneira possível, sempre dentro da ética, sempre dentro daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu não posso fazer, o que eu não devo fazer, o que eu não devo dizer para o meu paciente. É importante lembrar que o direito do outro começa quando termina o seu, não é isso? Ou vice-versa. Mas lembrando que todo mundo tem direito a respeito, independente da situação que ele está vivendo naquele momento. O cliente deve ser tratado com fundamentação teórica e prática. Quando você sai de um curso, né, que você está recém-formado, que você está com toda aquela sede de trabalhar e você se depara com um mundo totalmente diferente do que estava escrito lá nos livros. Não é? É sim, porque eu já vivi isso. Quando eu acabei de formar, eu olhei para um lado e para o outro e digo, meu Deus, eu não sei nada. Por quê? Porque ainda me faltava a prática, a vivência, eu saber o que verdadeiramente era o que estava escrito lá naqueles livros. Mas para eu poder trabalhar, né, eu precisei da minha teoria. Mas a prática é o que vai me dizer se realmente é aquilo que eu quero viver para a minha vida, se essa minha profissão é aquilo que eu escolhi de verdade, se é o que faz o que o meu coração, né, pulsar de verdade. Poxa, eu sou muito feliz por estar trabalhando com enfermagem, eu sou muito feliz por ministrar aula, eu sou muito feliz por estar na posição que eu estou. Então, isso tudo, mas prioritariamente, anteriormente, né, eu tenho que ter a teoria. Depois eu tenho que ter a prática e logo a vivência. Isso é importante. Nas instituições de saúde, essa preocupação vai além, pois o foco da atenção são pessoas que necessitam de assistência. E a natureza da atividade envolvida pode provocar consequências irreversíveis e até fatais quando realizadas inadequadamente. Voltando novamente, nós temos o nosso código de ética, né? Nosso código de ética profissional de enfermagem. Lá está dizendo o que eu posso,
o que eu devo, o que eu não devo fazer. Quais são as minhas competências como enfermeira, quais são as competências de vocês como futuros técnicos de enfermagem. Então, se eu tiver com o meu código de ética aqui, né, inclusive esse código de ética é distribuído lá no nosso Corém gratuitamente, você pode ir lá pegar um código de ética para vocês começarem a estudar e começarem a saber quais são, o que você pode fazer, o que você não pode, qual é a minha atribuição, o que eu não devo fazer, o que eu posso me negar a fazer. É importante para que a gente não seja lesado até mesmo dentro da nossa profissão. Soma-se essa situação, vamos lá no nosso código de ética, com um contexto geral, ok? O contexto de recursos humanos, materiais, físicos e financeiros acentuadamente limitados em que as condições de trabalho nem sempre são mais favoráveis. Hoje, infelizmente, nós trabalhamos com uma enfermagem sobrecarregada, né? Com falta de material, com falta de pessoal, com falta de mão de obra. O mundo está passando por uma pandemia e 80% das assistências que são prestadas para esses pacientes que estão acometidos pela Covid-19 são prestados por profissionais da área de enfermagem, da área da enfermagem. Então, infelizmente, como muitas pessoas ficaram doentes, então eles estão trabalhando, nem sempre são mais favoráveis, né? Não, as condições que eles estão trabalhando não são favoráveis. Estão trabalhando sobrecarregados, com falta de material, rodando plantão um atrás do outro, né? Sem poder ver a família, porque muitas das vezes esses profissionais moram com mãe, com pai, que são, sim, do grupo de risco, e aí eles ficam com medo, porque estão tendo contato muito direto com o paciente, e isso pode prejudicar a família, e eles ficam distantes justamente para que não prejudique a família. A assistência, muitas das vezes, é prestada em uma situação de risco, tanto para a sentinela quanto para os profissionais, né? Os profissionais envolvidos, tanto para a clientela e quanto para os profissionais. Essa clientela que nós falamos, né, que mudou a nomenclatura, não é mais paciente, é cliente, mas a gente ainda vai se habituar, tá? Não é errado ainda vocês falarem paciente, nós só temos que nos habituar ainda com essa mudança que ocorreu. Os clientes muitas das vezes estão sendo tratados e atendidos em uma situação de risco, né? Onde podem ser acometidos por algumas infecções por conta da má higienização, né? Do local, porque não tem pessoas que estão fazendo aquela a higienização constantemente. Os funcionários, né? Os técnicos, as enfermeiras, todo mundo está muito cansado, muito sobrecarregado, e isso pode sim fazer com que cometam erros. As inúmeras situações de desrespeito aos direitos dos usuários pelas ações e pelos serviços de saúde nas instituições. Então, infelizmente, as nossas políticas ainda, né, nos impedem de ter um serviço de qualidade para os nossos usuários, os nossos clientes, os nossos pacientes, né? Infelizmente, ainda, nós precisamos de novas políticas para que a gente possa, sim, prestar um atendimento de excelência. Essa constatação deixa presente que o gerenciamento com funções integrantes das instituições de saúde envolve uma dimensão ética, uma vez que as decisões nesse âmbito não afetam somente o serviço em uma decisão. É tomada, mas também a instituição. Os trabalhadores, os usuários, os familiares e a comunidade também, né? Como o reconhecimento do poder da interferência dos profissionais de saúde, dos usuários, dos serviços, o surgimento de novas realidades decorrente dos intensos avanços científicos e tecnológicos, a pluralidade, várias coisas, né? Moral, existência na sociedade, não havendo normas únicas para resolver essas diversas situações. É muito complicado quando
quando nós trabalhamos num local que não tem regras, que não tem normas, né? Que não é um local que você pode ter uma organização. Tudo que não tem organização não vai para frente. Você pode, não, vamos fazer de qualquer jeito, tá bom assim, que não sei o quê. No final, você pode ter certeza que você vai ter grandes problemas, porque a organização, ela resolve muita coisa e o gerenciamento de enfermagem é para isso. As características da clientela, em especial a condição vulnerável dos usuários e dos serviços de saúde. É importante saber que nós trabalhamos com N pessoas, pessoas diferentes, de cultura, né, condição social, isso tudo interfere sim no nosso serviço. E a precariedade, né? O quanto falta, né? O quanto falta de material, o quanto falta de mão de obra, do sistema de saúde, infelizmente, que acarreta dificuldade do acesso e provoca deficiência na assistência. Quando nós estamos falando da precariedade, né? Do quanto é difícil ter bons profissionais de saúde, o quanto é difícil nós trabalharmos com materiais bons, apropriados, com nossos EPIs, isso tudo influencia diretamente o nosso trabalho e a organização influencia 100% no nosso serviço. Lá no nosso tópico 2, fala sobre os fatores que interferem nas decisões éticas. Mas, professora, será que acontece alguma coisa em relação às nossas decisões? Sim, muitas das vezes a gente pode até não perceber, mas nós somos influenciadas pelo meio constantemente, né? Quem nunca comprou uma roupa porque viu na televisão e achou bonitinho e foi atrás para comprar? Quem nunca tomou uma decisão porque a outra pessoa veio aqui e falou para você que aquilo ali era o certo para ser feito, por mais que você tenha o seu pensamento, as suas escolhas, mas a pessoa foi tão convincente em falar aquilo para você que fez com que você mudasse de ideia naquele momento, por mais que futuramente você pode dizer, puxa vida, se eu tivesse pensado mais um pouco, eu não teria tomado esse tipo de decisão. Então, nós temos influência de outras pessoas, influência do meio em relação ao nosso serviço constantemente. A gravidade da questão ética. A gravidade da questão ética diz respeito à importância de que ela se reveste para quem vai tomar a decisão, quem vai decidir. Os aspectos individuais comportam, dentre outros, idade, sexo, metas, interesses, necessidades e conjunto de valores, como crenças e convicções pessoais. Lembrando que cada pessoa, isso nós vamos falar, olha, idade, sexo, metas, interesses, necessidades, conjunto de valores, crenças, convicções. As minhas convicções pessoais são diferentes das convicções de qualquer outras pessoas. Eu penso de uma forma, você pensa de outra, mas dentro da área da enfermagem nós temos que seguir o quê? A nossa ética, aquilo que está lá dentro do nosso código de ética, é aquilo que tem que ser seguido. A cultura organizacional pode ser concebida como um conjunto de valores, convicções, objetivos, normas, rituais e maneiras de resolver problemas compartilhado por seus membros. Cada pessoa tem um método, uma metodologia de resolver uma situação. Existem pessoas que conseguem resolver tudo no grito, e falando alto e gritando, resolvendo. E existem pessoas que conseguem sentar, conversar pausadamente, resolver, mas cada indivíduo é um indivíduo. Então, é por isso que dentro de uma instituição, dentro do hospital, tem que existir normas e regras para que o meu ímpeto de pessoa não seja maior do que aquilo ali. Terceiros significativos. Os terceiros significativos são aqueles que exercem influência sobre o indivíduo ou grupo de colegas, tais como colegas, outros profissionais, superiores, subordinada e dentre outros. Professora, mas gente, nós trabalhamos só com adultos, né?
Mas olha só, quando nós trabalhamos com muitas pessoas, com pessoas diferentes, nós começamos a observar, né? Eu observo bastante. Eu começo a observar a forma que a pessoa trabalha, o jeito que ela deixa as coisas, o jeito que ela fala, né? O comportamento. Então, isso tudo influencia. Pode não influenciar naquele momento, mas a convivência, muito tempo, todo dia, você começa a pegar uns gestos, trejeitos, algumas coisas, mas numa hora de uma decisão. Se você tem um amigo muito importante dentro do seu trabalho e você vai lá pedir a opinião dele em relação a um assunto dentro do trabalho, né? Está ligado com o seu trabalho. Ele tem um pensamento totalmente diferente do seu, ele age de cabeça fria, você já é mais explosiva, fala logo a hora que tem que falar, e ele é uma pessoa centrada. E aí você vai falar, poxa, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, ele vai falando, ele observa, ele vai falar para você, olha, eu acho que você não tem que agir assim, você agiu dessa forma, você pode melhorar. Ele está falando pro bem. Mas da mesma maneira, existem pessoas que vão falar, não, você fez certo, você tinha que ter dito era mais, tinha que ter feito mais, não era para você fazer desse jeito, porque é isso, porque é aquilo, então a influência, tá? Tanto como os profissionais, quem que é subordinado a você ou acima de você, de acordo com a hierarquia do trabalho, isso tudo influencia sim nessas decisões. É por isso que, lembrando, nós temos que sempre nos nortear pelo nosso código de ética. Eles também, né, produzem fortes impactos nas decisões dos trabalhadores no dia a dia. Foi aquilo que eu acabei de falar, né? Esses comportamentos, né, esses fatores de interferência no meu trabalho podem influenciar bastante. Se eu tenho uma colega de trabalho que só fica lá, só adiando o que ela tem que fazer, adiando o que ela tem que fazer, vai ter uma hora que eu vou sentar, ai, fulana, deixa tudo para depois, por que eu não posso deixar? Ah, minha enfermeira pediu para eu ir dar banho de leite lá naquele paciente, mas a enfermeira aqui, a minha técnica aqui, só lá anota, diz que deu banho no leito no paciente, a enfermeira nem vai lá olhar, mas olha aí, eu já estou mudando o meu comportamento porque eu achei que a outra faz e tá tudo certo, e eu também posso fazer e ficar tudo certo. Então, isso aí é uma interferência no trabalho, isso aí não pode acontecer. Nós temos que ser pessoas com decisões, tá? Mas temos que ter nossas opiniões formadas, mas quando se trata do serviço, no nosso serviço, nós temos que estar sempre norteado pelo código de ética, aquilo que é certo, aquilo que é correto para ser feito. As pessoas que convivem muito próximos de quem não valoriza as condutas éticas têm maior probabilidade de agir do mesmo modo do seu cotidiano. Acabei de dar o exemplo, né, que infelizmente as pessoas elas começam a absorver. Eu sempre falo dentro de sala de aula que existem pessoas que elas têm muitas qualidades, têm defeitos, como todo ser humano é assim. Existem pessoas que têm mais defeitos do que qualidades e vice-versa, não é? Mas eu aprendi, eu como ser humano, né, professora, eu sempre procuro absorver aquilo que é bom da pessoa. Eu vou lá e absorvo aquilo ali que serve para mim. Aquilo que não serve, eu jogo fora, porque não me serve. Então eu não vou buscar para minha vida aquilo que vai me fazer mal. Então eu sempre vou buscar o melhor. Ah, eu tenho uma colega de trabalho, ela é desorganizadíssima, mas, gente, ela é uma profissional para fazer tal procedimento, ela é excelente. Então, eu vou focar no que ela é de bom e vou lá estar sempre perto dela para que eu fique boa também. O que ela é desorganizada? Eu desconsidero, porque eu não quero aquilo para mim, então eu vou sempre focar naquilo que for melhor para mim, naquilo que eu puder crescer, evoluir como profissional. A oportunidade diz respeito às circunstâncias que podem impedir ou incentivar a conduta ética. Então, eu tenho todo dia a oportunidade de ser um profissional melhor. Eu decido ser ou não. Essa é uma decisão minha, tem muito a ver com o meu caráter, tem muito a ver com a minha situação,
né, as circunstâncias do momento. Relacionar-se com o contexto imediato do trabalho do indivíduo, onde trabalha, com quem trabalha e a natureza do trabalho. O comportamento ético dos profissionais concretiza-se na medida em que eles contam com a sustentação dada pela cultura, da organização e a consonância do desenvolvimento do trabalho técnico. Então, cada setor trabalha de uma forma, cada organização é de uma forma. Então, cada cultura é uma cultura em relação à organização também. Por outro lado, a conduta dos dirigentes não pode justificar as atitudes inadequadas ou a passividade dos profissionais frente à situação. Vou dar um exemplo para vocês. Ai, poxa, mas a minha enfermeira, Jesus, a mulher, ela não quer fazer nada. Ela só fica ali sentada, a gente que tem que ir lá perguntar tudo, ela não determina, ela não demanda, ela não pede pra gente fazer, ela não diz o que tem que ser feito, a gente que tem que estar o tempo todo lá no pé dela, ela é uma pessoa sem atitude. Ah, então tá bom, já que ela é assim, a gente vai ser igualzinho. Não, eu vou continuar fazendo meu trabalho da melhor forma possível. Quem tem que mudar é ela. Eu continuo sendo a ótima profissional que eu sou. Aqui na imagem, ó, tem uma imagem aqui, ó, um diabinho e um anjinho. Sempre vão ter opiniões diferentes em relação a tudo que você vai fazer na sua vida. Mesmo dentro da sua vida secular, como na sua vida profissional. A decisão sempre é nossa de ser uma boa profissional ou ser igual àquela profissional que eu estou olhando e observando, né? A decisão sempre será nossa. Nas instituições de saúde, onde há comissão de ética, estas podem ser solicitadas para dar suporte à tomada de decisões que envolvem aspectos éticos. Então, dentro das instituições tem uma comissão de ética. Se acontecer alguma coisa inadequada, errado, que não era para ser feito, a comissão de ética é acionada para resolver a situação e tomar a decisão adequada. Lá no tópico 4, a ética e o contexto do gerenciamento e enfermagem, né? Lá para o Mazzaropi, gerenciamento e enfermagem pressupõe a tomada de decisões que depende do grau de autonomia do gerente de enfermagem, que é o enfermeiro ou enfermeira, e como se dá a sua relação com as pessoas e com a própria política da instituição, para desenvolver eticamente o seu processo de trabalho. Tudo depende do quê? De um bom relacionamento. Eu, como enfermeira, tenho que me relacionar da melhor maneira possível com meus técnicos. Por quê? Porque eles que vão me assistir constantemente. Eu preciso saber de tudo que está acontecendo com meus pacientes. Eu sou enfermeira, eu consigo dar conta de 25 pacientes, 30 pacientes? Eu não consigo. Eu preciso dos meus técnicos para que possam fazer o trabalho evoluir. Eu preciso, mas para isso eu tenho que ser uma enfermeira proativa. Eu preciso sim eu preciso delegar, eu preciso dizer, olha, fulano, você tem que fazer isso, fulano tem que fazer aquilo. Olha, aqui dentro desse hospital, as normas são essas. E aí, vamos trabalhar junto, trabalhar dentro do que é o certo, para que a gente evite problemas futuros. E isso tudo tem muito a ver com a relação pessoa a pessoa. Se eu sei que o meu técnico de enfermagem não gosta de fazer tal procedimento, eu vou tirar ele de lá, eu vou botar onde ele quer fazer, porque eu vou ter a certeza que ele vai trabalhar feliz, satisfeito e não vai maltratar nenhum paciente, que está fora da ética do Código de Ética de Enfermagem. Nos serviços de enfermagem, a cultura e o poder da organização também acondicionam a forma de apreensão e de valorização dos acontecimentos a partir das relações que se estabelecem no cotidiano. Aquilo que eu falei, né? Tudo tem a ver com o relacionamento cotidiano, o que se passa, o que eu observo, também vai interferir diretamente no meu gerenciamento. Muitas ações
Muitas são as questões éticas relacionadas com o gerenciamento em enfermagem, as quais frequentemente assumem a dualidade entre aquilo que pode ser feito e aquilo que deve ser realizado. Então, eu sei aquilo que pode ser feito e aquilo que pode ser realizado. Para eu fazer, eu posso realizar isso, mas eu não tenho tal material, eu não tenho tal produto, eu não tenho tal medicamento, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então, tudo isso interfere no meu processo, né? No meu gerenciamento. Eu sei aquilo que eu tenho que fazer, mas eu vou conseguir realizar? Porque para eu realizar, eu preciso de outros fatores que interferem para que eu possa realizar aquele serviço. Existem valores morais diversos, contudo, a prática da enfermagem depende dos recursos disponíveis para acessar as escolhas. Então, muitas das vezes, eu me volto por um procedimento que ele é muito mais prático, mais rápido, sem muita complexidade, porque é aquilo ali que eu posso ter no momento, claro que sempre visando uma qualidade de serviço para o meu cliente, uma qualidade de um bom procedimento para que eu não possa lesionar ainda mais o meu paciente. Muitas vezes há limite e a deliberação diante do que fazer, do que é prioridade e de menor risco, como aquilo que eu acabei de falar. Então, sempre eu vou priorizar a vida, a qualidade de serviço do meu paciente, mas com aquilo que eu tenho no momento. Então, eu tenho que gerenciar aquilo que eu tenho para que eu possa desenvolver o meu serviço da melhor maneira possível. Ficar condicionado a processos determinados, oriundos às condições de trabalho. Então, falando de ética e contexto de gerenciamento, nós temos que sim nos ligar a todo o contexto que está ao nosso redor, o gerenciamento, né, de uma forma certa, correta, sempre olhando com um olhar diferenciado para cada trabalhador que está comigo, para cada profissional que está comigo. Quando eu falo trabalhadores, é porque nós vamos trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Quando falamos de equipe de enfermagem, eu estou falando só de técnico, auxiliar de enfermagem e enfermeiro, certo? Quando eu falo dos trabalhadores, nós vamos falar de todos aqueles trabalhadores que estão ali envolvidos. Para eu fazer uma boa assistência, eu preciso da moça da cozinha, eu preciso da moça da faxina, eu preciso do povo lá do almoxarifado, eu preciso de quem vai recolher os lixos, eu preciso de todo um contexto. Aí, os profissionais de saúde, eu vou precisar do nutricionista, eu vou precisar de um psicólogo, eu vou precisar de um dentista, eu vou precisar do neuro, do ortopedista. Tudo isso é uma equipe multiprofissional que sempre vai estar trabalhando um de acordo com a organização do outro para que o gerenciamento siga da melhor forma possível, ok? Muito obrigada, gente, pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido e compreendido a nossa aula de hoje e a gente se vê na nossa próxima aula. Beijo, tchau!